Muito bem-vindo, caro ouvinte, obrigado pela sua audiência. Marcelo falando com você com mais este episódio neste podcast. Nos demais episódios aqui apresentados, então, pude comentar sobre a tecnologia, algumas referências, recursos, novidades, atualização, falando exclusivamente também sobre a internet das coisas e dando sequência a tais e também elementos que possam, então, nos favorecer o conhecimento e também algo que possa implicar relações ainda mais plausíveis sobre essa transformação tecnológica no nosso mundo e sociedade. Quero aqui destacar sobre a realidade virtual. Ou seja, mergulhar na realidade virtual é uma forma de também mergulhar numa jornada emocionante pelo mundo da tecnologia, falando que sabemos das suas grandes revoluções, inovações, ou seja, explorar os avanços mais recentes, as aplicações práticas e as implicações culturais desta tecnologia que vem em pleno crescimento, e assim estas informações possam então nos entusiasmar e também criando esta porta de entrada para o emocionante universo da realidade virtual. Caro ouvinte, você com certeza já deve ter ouvido, comentado, falado e também pelas grandes repercussões sobre realidade virtual. Realidade virtual é muito mais do que uma mera tecnologia. É uma porta para mundos alternativos e experiências imersivas que desafiam a nossa percepção da realidade. Quero aqui destacar então que com raízes que remontam às primeiras tentativas de criar simuladores de voo na década de 1920, por exemplo, a realidade virtual percorreu um longo caminho até se tornar a tecnologia sofisticada e acessível que temos hoje. Neste sentido, caro ouvinte, quero aqui destacar também que diante de toda esta revolução, alguns desafios e também crenças que possam então nos valer pela sua condição, então pela sua história dentro do nosso contexto e também pela nossa habilidade e também capacidade de estar incluídos nesta atividade proposta como usuários dessas tecnologias. A essência da realidade virtual reside na criação de ambientes digitais, né, que podem ser explorados e interagidos pelos usuários. Isso é alcançado por meio de dispositivos especiais, como fones de ouvido de realidade virtual, sensores de movimento e controladores. Ao colocar estes dispositivos, os usuários, você e eu, são transportados para um mundo virtual que pode variar de uma paisagem alienígena a uma sala de aula histórica. Veja que impressionante, você pode então usufruir, se beneficiar destes recursos tecnológicos que possam então nos implementar várias e várias ações e atividades. A realidade virtual é amplamente utilizada em várias áreas, desde o entretenimento até a medicina e treinamento. Não se pode falar apenas como jogo de diversão, mas em jogos ela oferece uma imersão sem precedentes, permitindo que os jogadores se aventurem em mundos fantásticos e interajam com personagens de maneira que nunca foi possível antes. Mas na medicina, a realidade virtual é usada para simulações cirúrgicas de treinamento e terapia de exposição para tratar transtornos como o estresse pós-traumático. Ou seja, é uma revolução. Nas empresas, a realidade virtual está transformando a forma como o treinamento é conduzido, tornando-o mais envolvente e eficaz. A questão mais problemática, ou melhor, mais complexa, é aquela que nós entendemos como utilizá-la também na educação. Aqui está um pequeno elemento. A educação também é uma área em que a revolução, da tecnológica, como esta realidade virtual está causando impacto.
Imagine aprender história explorando Roma Antiga, estudar biologia viajando pelo corpo humano ou praticar línguas conversando com personagens virtuais em seu idioma escolhido. Bom, é apenas uma amostra. A realidade virtual torna estas experiências educacionais possíveis, tornando o aprendizado mais interessante e envolvente. Entretanto, aqui vem uma questão, como eu dizia agora há pouco, da questão dos desafios, de tudo aquilo que possa então repercutir na sociedade e no uso destas tecnologias. A realidade virtual também apresenta desafios e questões éticas, preocupações com privacidade, saúde e vício em realidade virtual estão em constante debate. Além disso, a acessibilidade é uma preocupação, pois os dispositivos de realidade virtual ainda podem ser e são caros para muitas pessoas. Por isso que, à medida que a tecnologia continua a evoluir, podemos esperar que a revolução, a realidade virtual, desempenhe um papel cada vez mais significativo em nossas vidas, seja para fins de entretenimento, educação, treinamento, terapia. Então, a realidade virtual está mudando a maneira como interagimos com o mundo digital e possivelmente, até mesmo com a nossa própria realidade. É uma jornada emocionante para um mundo de possibilidades virtuais. É o que se podemos aqui definir como um propósito, como uma mediação desses recursos tecnológicos, desta inovação e revolução da tecnologia. A realidade virtual, então, é uma tecnologia que permite ao usuário experimentar um ambiente simulado, como se estivesse realmente presente nele. Essa tecnologia, então, é criada por meio de um computador que gera imagens, sons tridimensionais e que são transmitidos ao usuário através de um dispositivo, como um óculos ou um capacete de realidade virtual, como dizia anteriormente. Para isso, caro ouvinte, é importante aqui também perceber que, diante desta infinidade de aplicações, também, como já dizia, a realidade virtual pode ser usada para criar experiências imersivas e envolventes, tudo aquilo que nós entendemos como, por exemplo, filmes e vídeos em 360 graus. E tudo isso é uma forma de compreender que toda esta ação, por exemplo, no treinamento, como dizem, mas podemos dar uma forma muito mais emocionante nesse sentido, ou melhor, muito mais interessante, como por exemplo, como pilotagem de aviões e operações de máquinas. Pois bem, tudo isso, toda esta capacidade de entendermos toda a revolução da realidade virtual é uma forma de que é um potencial de transformar o mundo. Ela tem então o poder de revolucionar a forma como nos comunicamos, aprendemos, trabalhamos e nos divertimos, por assim dizer. Por isso que a realidade virtual, é uma tecnologia que tem potencial de revolucionar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. No entanto, aqui eu quero deixar algumas questões, Ainda existem alguns desafios que precisam ser superados antes que a realidade virtual se torne verdadeiramente a verdadeira revolução e a inclusão na nossa vida diária. Aqui estão alguns pontos, caro ouvinte, dos principais desafios da realidade virtual hoje. O primeiro é o custo, Os headsets de realidade virtual ainda são relativamente caros, o que os torna inacessíveis para muitas pessoas. Já dizia ali alguma referência no início. 2. O desempenho. A realidade virtual exige um hardware potente para funcionar bem, o que pode limitar a adoção, a sua adoção em dispositivos móveis, por exemplo. 3. Efeitos colaterais. O uso prolongado de realidade virtual pode causar alguns efeitos colaterais, como tontura, náusea, fadiga e etc. 4. Conteúdo. Ainda há uma escassez de conteúdo de qualidade disponível para esta realidade virtual.
E quinto, privacidade e segurança. Já dávamos uns sinais agora há pouco. A realidade virtual levanta questões de privacidade e segurança, pois os usuários podem ser rastreados e monitorados enquanto usam a tecnologia. Pois bem, tudo isso, e várias outras questões éticas, por exemplo, apesar desses desafios, a realidade virtual está crescendo rapidamente em popularidade à medida que a tecnologia continua a se desenvolver e os preços continuarem a cair. É provavelmente que a realidade virtual se torne mais acessível e difundida nos próximos anos. E tudo isso, caro ouvinte, é uma forma de também repercutir no na nossa relação com a tecnologia. Ou seja, essa preocupação, por exemplo, de redução de custos, como dizia, é preciso reduzir custos para tornar mais acessível, a melhoria do desempenho, é uma forma de ter esses desafios ainda em plena atividade, a redução dos efeitos colaterais, como já dizia no início, é preciso verificar isso, a criação de mais conteúdo, essa principal relação, a abordagem das questões da privacidade e segurança, enfim, tudo isso é uma forma de autenticar o uso mais fundamentado e equilibrado da realidade virtual, dos seus equipamentos, dos seus dispositivos e do seu acesso ao seu conteúdo. Por isso, o futuro da realidade virtual, caro ouvinte, chegamos ao nossa conclusão, é que é uma tecnologia em rápida evolução. À medida que os custos diminuem, o conteúdo da realidade virtual vai melhorando, os efeitos vão se consolidando de forma muito mais positiva, tornando essa realidade como algo acessível e popular. No futuro, a realidade virtual tem o potencial de se tornar uma tecnologia onipresente, que mudará a forma como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Aí, caro ouvinte, gostou desta imagem, desses efeitos positivos e também aquele das preocupações sobre o que a realidade virtual possa oferecer? Pois bem, essa tecnologia nos acompanha, nos faz viver, nos faz apreciar e nos faz também criar estas novas expectativas e possibilidades de melhoras nas suas aquisições. Por isso, eu convido você, então, a também apreciar os demais episódios aqui nesta plataforma sobre os outros assuntos e também os temas aqui abordados, que já somamos, já entramos no número 60 episódios. Por isso, agradeço a sua audiência. Quero aqui deixar o meu grande abraço a você. Até a próxima!